Olá, eu sou Liliane Gleri, professora da Universidade Estadual de Londrina, e hoje eu vim contar para vocês sobre um artigo que foi produzido por mim e também pela professora Verônica e pela estudante Maria Eduarda, que fala sobre sensibilização ambiental em condomínios residenciais, percepção e hábitos de descartes de resíduos domésticos dos estudantes universitários. Este trabalho ele foi produzido a partir da premissa de que a preservação ambiental depende de ações coletivas e práticas culturais para garantir o futuro das próximas gerações. Nessa perspectiva, nós criamos aqui na universidade uma ação de extensão chamada Projeto 3S, que é a sensibilização e separação seletiva em condomínios residenciais de Londrina. Essa ação de extensão, ela tem o propósito de sensibilizar os estudantes universitários, informar e passar conhecimentos a esses estudantes sobre a gestão de resíduos, para que a partir dessa capacitação técnica na temática, eles tenham uma ação direta, uma ação de intervenção no condomínio residencial onde eles vivem. Na ação de extensão do Projeto 3S, os estudantes inicialmente são colocados para fazer uma trilha formativa. Uma trilha formativa que é uma capacitação de 18 horas em 8 temáticas diretamente vinculada ao tema de resíduo e todas as suas abordagens. O objetivo, então, deste artigo foi analisar o efeito da participação do estudante na trilha formativa e identificar a percepção e os conhecimentos dos estudantes relacionados aos resíduos no que a gente chama de pré-trilha formativa e pós-trilha formativa, pós-formação. Assim, o estudo ele envolveu 78 estudantes de 24 diferentes cursos de graduação da Universidade Estadual de Londrina, e este trabalho adota uma abordagem quantitativa a partir de um survey nesses 2 momentos distintos para analisar o efeito da trilha formativa, e os dados que eu vou apresentar agora foram submetidos a análises estatísticas, descritivas e inferenciais. Nesse artigo, nós apresentamos 8 questões relativas a comportamentos e sensibilização ambiental pré e pós-trilha formativa. Então, nós observamos que em várias dessas questões houve uma mudança de comportamento dos estudantes com uma diferença estatisticamente significativa, em relação, em especial, à dúvida sobre quais materiais devem ser encaminhados para a coleta seletiva. Também, que ele se sentiu que contribuiu com algo importante, selecionando os resíduos recicláveis da casa para a coleta seletiva. E também a gente identificou na análise estatística que um aumento na percepção de esforço para reciclagem. E por que isso acontece? Porque provavelmente esse estudante tem um cuidado maior agora em separar os materiais, lavá-los e assim sucessivamente. Continuando a análise dos resultados que são apresentadas neste artigo, também teve diferença significativa em relação ao estudante que ele busca reduzir a quantidade de resíduos que produz e também sobre o grau de conhecimento do que acontece com o resíduo ao ser levado fora do condomínio. Não teve uma diferença significativa estatisticamente na perspectiva de que o estudante não identificou que as pessoas que moram com ele ou aquela que eles têm proximidades acham importante que os resíduos sejam separados. Então, a participação na trilha formativa não impactou diretamente aqueles com os quais os estudantes convivem. Duas questões que estão presentes nesse artigo e que nós mostramos estatisticamente como é que elas foram estruturadas, é que na hora das compras, os estudantes, após a trilha formativa, preferem comprar mais produtos que possuem embalagens que podem ser recicladas. Então, os critérios de compra ou o olhar sobre essa questão da compra mudou, e também os estudantes aumenta estatisticamente, após a formação, o comportamento de deixar de comprar algum produto porque a embalagem não era reciclável. Então, de forma geral, a gente pode dizer que os estudantes que participaram dessa trilha formativa de 18 horas
eles tiveram um comportamento alterado, pró-ambiental, um comportamento de maior preocupação, cuidado, atenção em relação aos resíduos e aos materiais, e principalmente se esses materiais são encaminhados à coleta seletiva. Também a gente identificou que participar dessa trilha formativa aprofundou a compreensão sobre os múltiplos impactos dos resíduos no meio ambiente e a importância da destinação correta. Como considerações finais desse estudo, eu gostaria de dizer que ficou evidente que o conhecimento adquirido na trilha formativa alterou positivamente a percepção e o comportamento dos estudantes em relação aos resíduos, de modo que eles têm uma percepção e maior responsabilidade individual. Também essa trilha formativa contribuiu positivamente e fortemente para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, é fundamental, antes de colocar os estudantes em campo, que tenhamos um cuidado como docentes de universidade em prepará-los para tal, quer dizer, em trazer uma maior quantidade de conhecimento para que assim eles se sintam mais capacitados e mais aptos a atuar numa ação junto à comunidade. Eu agradeço a organização do evento pela oportunidade de apresentar este trabalho e gostaria de dizer que esse artigo ele é a parte inicial de um trabalho muito maior de extensão que envolve aí sim a mobilização e a atuação desses estudantes na comunidade, sensibilizando os moradores para novos comportamentos ambientais. Esse estudo teve vários apoios que envolveram a Itaipu, Itaipu Binacional, Itaipu Parktec, Governo Federal, Ministério Público do Estado do Paraná e Grupo Ayoshi e Caritas Arquidiocesana. Muito obrigada pela oportunidade.